É isso mesmo, pessoal. O Iron Dome não segurou todos os mísseis dessas últimas horas e Israel está neste momento debaixo de fogo em várias regiões. E já adianto aqui que esses ataques dos extremistas vão ter consequências devastadoras por parte dos israelenses. E o Irã suspendeu os voos do país, fechando os aeroportos, já que o governo iraniano recebeu a informação de que será brutalmente bombardeado a qualquer momento nas próximas horas ou dias, já que o ataque será surpresa. Parece que as agências de inteligência israelenses estão preparando um ataque de proporções apocalípticas, segundo alguns analistas, e é esperado a destruição de usinas nucleares e petrolíferas, devastando o poder militar e econômico do país. As notícias de hoje vieram da BBC, The Guardian, CNN e Al Jazeera. E no final do vídeo eu vou deixar um trecho dublado em português do pronunciamento do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, convocando todos os muçulmanos do planeta para se juntarem e destruir Israel. Enquanto sigo com a matéria, me fala se você enxerga a ofensiva de Israel aos grupos extremistas e os países ao seu redor como uma forma de defesa, ou se você acredita que Netanyahu passou do ponto e está cometendo crimes internacionais. E você acha que ele vai mesmo e deve devastar o Irã com um bombardeio? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o duplo da terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. No último domingo, o grupo extremista libanês atacou Haifa, a terceira maior cidade de Israel, com foguetes e mísseis carregados com poderosas ogivas, causando bastante estrago. Israel respondeu atacando alvos do grupo no sul de Beirute, no Líbano, intensificando o conflito. A situação em Gaza é crítica. O combate entre Israel e o grupo extremista da região já completa um ano. Ataques constantes resultaram na destruição de cidades inteiras e em operações militares em diversas regiões, inclusive na Cisjordânia ocupada. O grupo extremista libanês também atacou outras regiões de Israel com mísseis Fad-1, com ogivas de 80 quilos. Muitos desses mísseis foram interceptados pelo Iron Dome, mas outros passaram e atingiram prédios e propriedades civis. A ofensiva israelense em Gaza se intensificou, atingindo o campo de refugiados de Jabalia, o maior da região. Tanques cercaram o local e logo após um ataque aéreo, o exército expandiu as ordens de evacuação para tentar proteger os civis. E no Líbano, por mais que Israel tente evacuar os civis com avisos, os ataques aéreos israelenses já causaram um deslocamento de 1.200.000 libaneses. As operações intensas de bombardeio estão destruindo cidades, gerando um temor de uma devastação similar à de Gaza, já que os extremistas utilizam civis como escudo. E como a maioria aqui sabe, o Irã, em resposta aos ataques de Israel, lançou uma série de mísseis contra o território israelense. Esse conflito se expandiu para outros países, incluindo Iêmen e Síria, piorando a situação regional. Israel também bombardeou diversas regiões na Síria e no Iraque, buscando eliminar bases de apoio ao grupo extremista libanês e ao grupo extremista de Gaza. As ofensivas continuam a se espalhar, envolvendo cada vez mais países do Oriente Médio. E o extermínio de líderes importantes como Hassan Nasrallah, do grupo extremista libanês, e Ismail Haniyeh, do grupo extremista de Gaza, provocou retaliações, aumentando ainda mais o clima de tensão e fazendo com que o Irã reforçasse seus ataques. O grupo extremista libanês afirmou que atacou forças israelenses na fronteira de Beit Hillel com uma chuva de foguetes. O grupo intensificou suas ações no norte do Líbano, tentando atrair a atenção de Israel para longe de Gaza. E no centro de Israel, as sirenes soaram às 11h46 da manhã, horário de Brasília, alertando para um míssil vindo do Iêmen. O projeto foi interceptado com sucesso, evitando uma tragédia ainda maior.
Em Beirute, os subúrbios ao sul foram novamente bombardeados por Israel e os ataques já destruíram diversas áreas. A cidade é vista como um reduto estratégico do grupo extremista libanês, sendo alvo de intensos bombardeios. Os ataques aéreos a um prédio municipal em uma cidade no sul do Líbano deixaram 22 vitimados, incluindo 10 bombeiros que tentavam conter as chamas. A situação no sul é extremamente crítica. E o avanço dos tanques israelenses em Jabalia, somado aos bombardeios aéreos, provocou um verdadeiro êxodo. Muitos palestinos estão fugindo para áreas mais ao sul, na tentativa de escapar dos intensos confrontos. O grupo extremista de Gaza não se manteve passivo e, em resposta, lançou uma série de mísseis contra Tel Aviv. As sirenes dispararam no centro da cidade, alertando a população. 2 pessoas ficaram levemente feridas com os destroços. E um menino palestino de 12 anos foi vitimado durante confrontos entre extremistas e soldados israelenses na Cisjordânia. A tensão continua a aumentar e os confrontos se espalham por várias áreas da região. Há um ano, a faixa de Gaza foi surpreendida por um ataque ao grupo extremista da região, que resultou em um ano de combates. Desde então, milhares de pessoas foram exterminadas e muitas outras ficaram feridas ou desabrigadas. A situação econômica em Gaza é desoladora. A região perdeu 90% das suas atividades agrícolas e viu o PIB cair 81%, com a maioria das empresas sendo forçadas a fechar as portas. Israel bombardeou mais de 40 mil alvos na região, destruindo praticamente toda a infraestrutura de lá. A destruição total é um dos maiores obstáculos para qualquer tentativa de reconstrução. E a ONU também alerta para a situação humanitária na faixa de Gaza. 66% dos edifícios foram destruídos, deixando muitas famílias sem teto. Por outro lado, o governo de Israel afirma que esses ataques são necessários para exterminar os extremistas. E um balanço das Forças Armadas de Israel aponta que 782 soldados israelenses foram vitimados. O número de palestinos exterminados é de quase 42 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde local. Nos últimos ataques, o exército de Israel eliminou diversos comandantes do grupo extremista de Gaza e destruiu centenas de bases de lançamento de foguetes. O governo israelense diz que continuará a ofensiva até eliminar todos os extremistas. Além dos combates em Gaza, Israel prendeu mais de 5 mil suspeitos na Cisjordânia e no Vale do Jordão. A situação nesse território está cada vez mais tensa, com confrontos acontecendo a todo momento. A ONU pediu um cessar-fogo para proteger os civis, mas as negociações fracassaram. Netanyahu afirma que Israel só irá parar os ataques quando todos os objetivos forem alcançados e os reféns israelenses nas mãos dos extremistas forem libertados. A Cruz Vermelha Internacional alertou que a situação em Gaza é crítica e que as medidas de Israel precisam ser revistas. Netanyahu, porém, reafirma que não haverá concessões enquanto o grupo extremista de Gaza não for destruído. Israel convocou 300 mil reservistas para a ofensiva. A maioria dos soldados tem menos de 30 anos e foi chamada às pressas para combater na faixa de Gaza e reforçar a segurança nas fronteiras. E no dia do ataque do grupo extremista de Gaza, Netanyahu prometeu usar toda a força para destruir o grupo. Apesar de diversos líderes exterminados, o grupo continua a resistir e não parece que será eliminado tão cedo. Mesmo enfraquecido, os extremistas ainda conseguem se reerguer com o apoio externo. Isso dificulta os objetivos de Israel e faz com que o conflito pareça não ter fim, sem uma solução definitiva à vista. E como eu falei, os ataques do grupo extremista libanês também intensificaram a situação, complicando ainda mais a missão de Israel. Os combates no Líbano estão aumentando e a população local está pagando um preço alto com as destruições. O Irã continua apoiando todos os extremistas com armas e recursos. Isso gera ainda mais tensão na região, pois Israel busca neutralizar esses grupos e acabar com qualquer apoio financeiro e militar. A ONU até tentou mediar um cessar-fogo, mas as negociações não avançaram. Tanto o grupo extremista de Gaza quanto Israel se recusaram a ceder, e o futuro de Gaza é incerto, com a população vivendo sob constante medo e incerteza.
A pressão internacional cresce, mas Netanyahu mantém sua postura rígida, afirmando que a destruição do grupo extremista de Gaza é uma prioridade nacional. Ele ainda diz que Israel não cederá às exigências de grupos como a ONU e o Comitê Internacional. Analistas internacionais dizem que a permanência do grupo extremista na faixa de Gaza mostra um fracasso de Israel em alcançar seus objetivos. Mesmo com muitos líderes vitimados, o grupo ainda tem apoio e mantém sua resistência. E para muitos palestinos, o grupo extremista de Gaza se tornou um símbolo de resistência. Mesmo com os intensos ataques israelenses, o grupo continua a se reestruturar, atraindo a simpatia de muitas famílias que perderam parentes no conflito. Apesar dos bombardeios, o grupo continua a operar com militantes infiltrados em áreas civis. Isso dificulta a ação de Israel, pois qualquer ofensiva aérea também afeta a população, gerando críticas internacionais. Dessa forma, o governo israelense não vê outra forma de ação para garantir a segurança de Israel. Netanyahu disse que se o grupo extremista de Gaza não for eliminado, os ataques contra Israel vão continuar, colocando a vida do seu povo em risco. O ministro da Defesa de Israel subiu o tom contra o Irã, que atacou seu país na última semana com 200 mísseis. Ele sugeriu que o Irã deve enfrentar um destino semelhante ao de Gaza, ou seja, ser completamente destruído. O ataque iraniano não trouxe grandes danos e, segundo autoridades israelenses, nenhum esquadrão aéreo foi danificado no bombardeio, sendo que as bases continuam operacionais. O governo de Israel ainda mantém um mistério sobre o revide, que deve acontecer a qualquer momento e já está sendo planejado pelo Mossad e outras agências do país. Mas mesmo que o plano seja um segredo, analistas desconfiam que Israel está planejando ataques a instalações nucleares e petrolíferas do Irã. E com receio de que o ataque possa acontecer nas próximas horas, o governo iraniano já suspendeu voos e vem se preparando para um conflito mais amplo. No sábado agora, o primeiro-ministro Netanyahu afirmou que o país tem o direito de se defender e não hesitará em responder a novos ataques. Ele reforçou que todos os alvos militares do Irã estão na mira de Israel. E no domingo agora, imagens de satélite mostraram que petroleiros iranianos deixaram portos estratégicos. Isso sugere que o Irã está se preparando para um bombardeio israelense de larga escala, o que pode aumentar a tensão. Autoridades iranianas disseram estar prontas para um golpe recíproco caso Israel ataque. O Irã afirma que possui um vasto arsenal de mísseis que podem atingir qualquer ponto de Israel em uma questão de minutos, embora não seja a eficácia que foi vista no último ataque, com quase todos os mísseis sendo abatidos. A Guarda Revolucionária Iraniana declarou que possui um banco de alvos israelenses e está pronta para retaliar com força total. Isso levanta preocupações sobre um conflito de proporções mundiais eclodindo de dentro do Oriente Médio. Os recentes conflitos demonstram que a situação pode rapidamente se expandir para outros países, incluindo a Síria e o Líbano. Com as milícias islâmicas ganhando força, o medo de um combate regional é cada vez maior. No entanto, o ministro da Defesa israelense afirmou que o país está preparado para qualquer cenário e a ofensiva no Líbano não será limitada. Ele diz que Israel responderá a qualquer ameaça à segurança nacional. A possibilidade de um conflito com o Irã levanta preocupações em todo o mundo. A ONU convocou uma reunião de emergência, mas as discussões não avançaram. A situação segue delicada, com o risco de um novo confronto. A guerra prolongada também está cobrando seu preço na economia israelense. A classificação de crédito do país foi rebaixada novamente e o custo de manter as operações militares está afetando o crescimento econômico. O Banco de Israel estima que os custos já somam 250 bilhões de shekels. Isso equivale a 12% do PIB do país. E as projeções são de que a economia encolhe ainda mais no próximo ano. Além disso, o custo para manter um exército em expansão e ajudar os desabrigados está sobrecarregando as finanças. O governo adiou a apresentação de um novo orçamento, gerando um déficit preocupante. Os ataques aéreos no Líbano também aumentaram os gastos. Israel está lidando com uma dívida crescente enquanto enfrenta um colapso em vários setores.
A agricultura e a construção civil estão entre os mais afetados. E a indústria de tecnologia, responsável por 20% da economia israelense, está começando a sofrer os efeitos do conflito. Muitos empreendedores estão movendo suas operações para fora do país. A incerteza é o maior problema. Com empresas fechando e turistas evitando a região, a economia de Israel está em queda livre. O número de turistas caiu drasticamente, afetando hotéis e restaurantes. O setor agrícola também está sofrendo. Com a saída de muitos palestinos, que eram mão de obra essencial, a produção caiu e os preços dos alimentos estão subindo. Isso gera mais descontentamento entre a população. E o turismo, que era uma fonte importante de renda, praticamente desapareceu. Hotéis em Tel Aviv e Jerusalém estão operando com menos de 50% de ocupação e muitos funcionários já foram demitidos. A incerteza política também é um fator importante. Netanyahu se mantém no poder com base no conflito, mas enfrenta críticas internas e externas. O medo é de que, se o combate acabar, ele enfrente processos judiciais. No entanto, o governo israelense continua a endurecer sua postura. Mesmo com a economia fragilizada e a popularidade em queda, Netanyahu afirma que não recuará e que Israel lutará até eliminar todas as ameaças. E com base nesses ataques mais recentes dos dois lados, me fala se você enxerga a ofensiva de Israel aos grupos extremistas e os países ao seu redor como uma forma de defesa. Ou se você acredita que Netanyahu passou do ponto e está cometendo crimes internacionais. E você acha que ele vai mesmo e deve devastar o Irã com um bombardeio? Agora vou deixar um trecho que eu dublei do líder máximo iraniano Ayatollah Ali Khamenei, convocando os muçulmanos do mundo inteiro para acabar com a existência de Israel. Não há dúvida de que sonhos sobre a China e os Estados Unidos são apenas ilusões, impossíveis. Era apenas aquela árvore maligna que surgiu da terra e se confirmou na fala de Deus. Ela não tem base firme. Essa entidade, maligna, sem raízes, falsa e manipuladora, conseguiu manter-se de pé com dificuldade, graças ao apoio financeiro dos Estados Unidos, mas não permanecerá por muito tempo, com a permissão de Deus. O sinal claro disso é que gastaram bilhões de dólares em Gaza e no Líbano desde os últimos anos e confiaram em ajudas financeiras de vários países ocidentais, além dos Estados Unidos, e mesmo assim sofreram uma derrota diante de apenas alguns milhares de combatentes que lutam pela causa e estão cercados sem ajuda externa. E o único feito que conseguiram foi bombardear casas, escolas, hospitais. Deus é grande! Deus é grande! Ó nosso povo resistente no Líbano e na Palestina, lutadores corajosos, ó povo paciente e fiel, esses mártires, e esse sangue derramado não enfraquecem nossa determinação, mas a fortalecem. E hoje, a resistência na região não vai retroceder, com o sacrifício de seus homens, e a vitória será o destino. A resistência em Gaza elevou o mundo e a honra do Islã, pois suportou todo o mal, com firmeza, todas as formas de malignidade e ódio, e não há pessoa que não admire essa resistência, exceto os inimigos. Isso significa que a luta dos homens da Palestina e do Líbano fez o regime sionista recuar décadas. O regime sionista e a presença de países que alegam buscar segurança e paz na região são o problema principal. Deus e o mártir darão a vitória. Deus abençoe o mártir Hanieh e o nobre comandante da equipe, Qassem Soleimani. Que a paz e a misericórdia de Deus e suas bênçãos estejam sobre vocês. Que a paz esteja com você, ó Espírito de Deus. Que a paz esteja sobre eles. Para o espírito do nosso imã falecido, da defesa sagrada, mártires da resistência, especialmente o pai do mártir, o mártir Syed Hassan Nasrallah. Mas neste versículo abençoado, essa misericórdia é associada à honra e à sabedoria. A honra de Deus significa o domínio do poder do Senhor sobre todo o universo.
Talvez, neste versículo, ele deseja mostrar que, se os muçulmanos tiverem unidade e consenso entre si, a honra divina e a sabedoria divina estarão ao lado deles. Eles poderão utilizar o poder infinito de Deus para se beneficiar e poderão usar as tradições e as leis de Deus a seu favor. O que significa essa unidade? Significa a ligação e solidariedade de um regime entre os muçulmanos uns com os outros. O Alcorão ensina que a política para os muçulmanos é que as nações muçulmanas, os grupos muçulmanos devem estar unidos, e essa promessa diz que se as nações muçulmanas estiverem unidas, isso fará com que a honra de Deus esteja com elas. Ou seja, elas superarão todos os obstáculos, derrotarão todos os inimigos. Todas as leis da criação trabalharão a favor delas. Este é o princípio do Alcorão e a política do Alcorão. O oposto dessa política é a política dos inimigos do Islã, que é a dos opressores e tiranos. A política deles é dividir para governar. A base do trabalho deles é causar divisões. Eles usam a política de dividir nos países islâmicos de todas as formas possíveis e ainda hoje não desistiram. Mas hoje as nações estão despertando. Eu afirmo que hoje é o dia em que a nação islâmica pode superar os truques dos inimigos do Islã e dos muçulmanos. Eu digo que o inimigo da nação iraniana é o mesmo inimigo da nação palestina. É o mesmo inimigo da nação libanesa. É o mesmo governo inimigo da nação iraquiana e também da nação egípcia. É o mesmo inimigo da nação síria. É o mesmo inimigo da nação iemenita. É o mesmo inimigo. Os métodos dos inimigos variam de país para país. Em um lugar é com guerra psicológica, em outro com pressão econômica, em outro é com bombas de 2 toneladas, em outro é com armas, em outro é com sorrisos. Eles usam essa política em todos os lugares, mas o centro de comando é o mesmo. Eles recebem ordens de um só lugar. As instruções vêm de um único lugar. Vêm do mesmo lugar. Se essa política for bem sucedida em um país, isso significa que eles vão para outro. As nações não devem permitir isso. Cada nação, se não quiser ser cercada e paralisada pelo inimigo, deve abrir os olhos desde o começo. Quando perceber que o inimigo está indo em direção a outra nação, deve se considerar aliada dessa nação oprimida e sob opressão, deve ajudá-la, apoiar essa nação para que o inimigo não seja bem sucedido lá. Devemos fortalecer nosso cinturão de defesa, nosso cinturão de busca por independência e honra, do Afeganistão ao Iêmen, do Irã a Gaza e ao Líbano. Devemos unir todas as nações e povos islâmicos com força e estar alerta. Este é o primeiro ponto que eu queria mencionar hoje. Hoje quero falar mais com nossos irmãos libaneses e palestinos que eles virão para o próximo alvo. Ignoramos essa verdade e vimos os resultados. Em grupos, louve ao Senhor, servo fiel a Deus e ao seu profeta e aos infalíveis. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!